Bem, Manuel, muito obrigado mais uma vez por acolhermos o projeto que hoje fizemos aqui no dia. Nós, desde que arrancámos, a Manuela foi sempre, a Manuela e o João. Oh, ok. Eu até fui a parar a barba. E a pintar para ver se disfarçava com aquele grisalho, mas... quando apresentámos o projeto em outubro do ano passado, foi a nossa primeira publicação, à Manuela e ao João, eles abraçaram de imediato o projeto e abriram-nos as portas do Mira, e cá estamos nós outra vez aqui para mais uma publicação com muita alegria e ainda mais em termos do João connosco também aqui presente. Ontem fizemos a apresentação em Lisboa e hoje no Porto. Obrigado, João, por também a ti. Vou só fazer uma breve introdução e apresentação do projeto e depois calmo rapidamente, porque estamos aqui não é para me ouvir, mas sim para ouvir o João e as histórias que ele tem para contar acerca deste trabalho fantástico do Copan. Portanto, o projeto Quiosque surgiu inicialmente uma ideia que vinha-me a acompanhar há algum tempo de fazer publicações de autor para alguns trabalhos meus que gostava de ver publicados e pensei, bem, vou publicar eu num formato mais acessível em vez do formato livro, no formato fanzine. E pensei, mas nunca cheguei a pôr em prática. Quer dizer, fiz alguns testes, e depois regresso a Portugal e juntei-me com o Paulo e disse, gostava de fazer então este... O Paulo Pimenta, exatamente. O Paulo Pimenta é outro grande fotógrafo português aqui do Porto, fotojornalista do Público e é grande amigo meu. E eu, em conversa com ele, disse, tenho esta ideia de fazer, ele achou a ideia bastante interessante e a partir dali, em conversa, decidimos, e por que não criar um nome e em vez de publicar só os teus trabalhos ou os meus, começarmos a convidar outros fotógrafos e começar a publicar e a aventurar-nos um bocadinho neste percurso editorial de criar uma fanzine. E assim foi então. Ainda falamos a mais um fotógrafo português também, o Daniel Rodrigues, também aqui do Norte, nosso amigo também, e os três criamos o projeto Quiosque. Portanto, demos nome, começámos a trabalhar na parte do design e como é que seria então o caminho a percorrer e qual era o nosso objetivo. Portanto, muito rapidamente, o objetivo da Quiosque é promover a fotografia e, acima de tudo, torná-la acessível. Por isso o formato Quiosque e mesmo o formato Quiosque, o formato fanzine e o formato A5. Portanto, não é um livro, mas é uma revista, uma fanzine com alta qualidade de impressão e é acessível e abrangente a um público mais... o público não só da fotografia, claro, mas também aquele público que gostaria, mas às vezes, o livro não é barato, eu gostaria de adquirir um objeto físico de fotografia, mas às vezes não é fácil. Então aqui acho que também tenta ser acessível e abrangente a esse ponto de não queremos ser um livro, mas queremos estar presentes e divulgar projetos e trabalhos de fotografia. Entretanto, também nos dias que correm, as redes sociais e o imediatismo do consumo de imagem também é algo que nos atrapalha, e uso a palavra atrapalha no sentido que todos usamos e eles são super bem-vindos e as redes sociais estão para ficar e estão para também nos ajudar em parte em divulgar a fotografia e os trabalhos, mas é verdade que com o imediatismo e a velocidade de consumo a que hoje estamos sujeitos, muitas vezes quando vemos as fotografias no Instagram ou no Facebook,
ou noutras redes sociais, ou mesmo nos sites, o imediatismo e a velocidade de consumo às vezes leva-nos a ver e rapidamente esquecer. E daí que o nosso objetivo foi então realmente imprimir em papel para criar um documento de memória futura em que é físico, em que pode ser visto com calma, pode ser revisto e estará quem levar consigo a quiosque, estará depois consigo em casa, que muitas vezes passado, isso acontece-me a mim, que sou um colecionador de livros e adoro livros de fotografia, muitas vezes compro um livro, na altura vejo, devoro o livro, coloco na estante e às vezes passado 3, 4, 5 anos volto ao livro e vejo de uma maneira completamente diferente. E é esse também um dos grandes objetivos da quiosque, é que os trabalhos não morram no ecrã. Nós queremos que os trabalhos vivam um bocado para além do ecrã e que fiquem presentes nas nossas casas, nas prateleiras, para mais tarde também rever e recordar. E, entretanto, fizemos então a primeira edição que chamámos Edição Zero, que foi a edição inaugural em outubro do ano passado, com 3 trabalhos nossos, dos fundadores, portanto um trabalho meu sobre a Palestina, um trabalho do Daniel Rodrigues sobre o Grande Hotel em Moçambique e um trabalho do Paulo Pimenta sobre a irmã dele, que infelizmente nos deixou o ano passado por motivos deste vírus que nos anda a chatear já há bastante tempo. E esse trabalho foi muito bem recebido, a edição Zero, deu-nos força para andar, porque a Quiosque é um projeto autofinanciado por nós, portanto nós assumimos o risco da primeira publicação em termos monetários. Felizmente que a edição Zero vendeu muito bem, tivemos uma boa aceitação e recuperamos o investimento inicial e, portanto, a Quiosque agora vive das edições. Uma edição paga a seguinte. É esse o nosso, neste momento, fundo de investimento para edições futuras. Portanto, após a nossa edição, lançamos a publicação 1, com uma fotógrafa portuguesa, Pauliana Valente Pimentel. De seguida, lançamos o Manuel Roberto, moçambicano, editor do jornal, editor de fotografia na parte norte do Público, e foi um prazer também fazer a edição destes 2 fotógrafos que nos deu um prazer enorme editar. E a seguir foi o João, e foi com muito prazer que nós falamos os 3 e decidimos, temos que falar com o João, e o Paulo e o Daniel já conheciam o João, eu não. Falaram com o João e o João prontamente também aceitou e achou piada ao projeto, e a partir daí foi muito bom e delicioso trabalhar com o João, desde a parte primeiro desde conhecer, que não conhecia pessoalmente, já conhecia o trabalho, mas não conhecia pessoalmente, e depois toda a parte e processo colaborativo de edição e sequência da fanzine. E o João vai falar agora melhor sobre isso, mas o João sempre nos incentivou e desafiou a fazer, a trilhar caminhos novos que a fanzine ainda não tinha experimentado. Portanto, na edição do João fizemos um desdobrável que ainda não tínhamos experimentado, e o João puxou-nos, e foi a ideia do João e levou-nos a conseguir concretizar, e eu, com os meus poucos conhecimentos de design, consegui, e a gráfica Orgal, que também aqui de Campanhã, fez um trabalho muito bom. E para além disso, também todas as outras edições fazemos sempre uma edição especial, reduzida, e normalmente fazíamos uma edição de uma impressão do autor. O João também nos desafiou para uma
edição especial diferente, que foi fazer uma serigrafia de uma das fotografias do João, e acho que o resultado está excelente, e foi também um processo fantástico de criação e de tentativa e erro até chegar ao produto final, e estamos bastante contentes. Portanto, é isto, aqui acho que é isto. Espero que o projeto continue e que consigamos ir fazendo mais edições e que o projeto não morra por falta de apoio. E acho que vamos conseguir, e estamos aqui para isso. E vou passar a palavra ao João, que vai falar sobre o trabalho dele que editamos, então, publicamos no Copan. E muito obrigado, agradeço já a vossa presença e passo a palavra. Esqueceste da parte mais importante. Não me digas. Viva o Porto. Eu não queria mostrar aqui o afeto clubístico, mas também realmente no meu coração só tem uma cor, azul e branco. Portanto, eu espero que quando esta nossa conversa termine já esteja 7-0. Portanto, vou tentar ser breve. Tira a máscara. Vou tentar ser breve para não haver uma humilhação muito grande do Benfica no noite que enfim, olá a todos, obrigado por terem vindo em primeiro lugar e obrigado à Manela e ao João, obrigado ao pessoal daqui, eu acho que por este desafio. E eu começo por falar um pouco daquilo que leva a para mim fazer sentido transformar este trabalho naquilo que vocês veem hoje como fanzine à vossa frente ou ali atrás, para aqueles que ainda não puderam dar uma vista de olhos. O trabalho que eu comecei a desenvolver no início da pandemia no edifício Copan em São Paulo surge devido a eu não gostar muito de ficar fechado em casa, então preciso sempre de algumas desculpas para poder ir dar umas voltinhas mesmo quando toda a gente diz que o melhor é ficar em casa. E eu estava a viver em São Paulo em março de 2020, quando começa a pandemia, e eu comecei a pensar o que é que acontecia numa cidade de 20 milhões de pessoas e como é que eu poderia contar uma história sobre isto que nos estava a afetar a todos no mundo inteiro, mas como estava ali fechado, porque as fronteiras foram todas fechadas, o que é que eu podia dizer de alguma maneira diferente ou complementar àquilo que já estava a ser feito. E eu acho que todos nós nos lembramos ali no final de fevereiro, início de março, todos começamos a ver imagens de pessoas entubadas, corpos, trabalhadores completamente cobertos de fatos e óculos e máscaras e luvas e aquela coisa toda. E eu sabia que, independentemente do que é que fosse acontecer, a mim não me interessava particularmente ir para esse tipo de trabalho, da linha da frente, de andar a fotografar toda essa resposta mais emergencial, mas interessava-me entender como é que as pessoas normais estavam a viver isto. Estando eu em São Paulo nesse momento, comecei à procura daquilo que em jornalismo se costuma chamar uma micro-história, que pudesse ajudar de uma forma micro a contar uma realidade que era muito mais macro. Eu, na altura, comecei a ler notícias de vários órgãos de informação, mas sobretudo no Brasil, da Folha de São Paulo, e lembro-me de uma reportagem que falavam do facto do Copan, que é um edifício, para aqueles que não conhecem a história do Copan, desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, nos anos 50, e o Niemeyer, que era comunista, tinha esta ideia de... ele não fazia edifícios nem cidades, o Niemeyer é quem desenha Brasília, fazia as coisas de maneira a serem complementares a nível social, portanto não era só para ricos, não era só para pobres, a ideia dele era tentar conjugar ali toda a gente. E o Copan é um excelente exemplo disso, porque tem 1160 apartamentos que vão desde os 22 metros quadrados aos 440 metros quadrados, portanto cabe ali dentro muita gente, eu não diria as pessoas mais pobres do Brasil, nem as mais ricas do Brasil, mas cabe ali um espectro social muito, muito grande, e é muito importante, como este edifício é como é que se diz landmark em português? Um marco da cidade de São Paulo,
Aliás, tem a forma da bandeira que o edifício Itália que está ao lado faz como se fosse a bandeira de São Paulo, que de facto o símbolo da cidade é uma bandeira. E portanto tem esta onda que também diz que como o Niemeyer era carioca, era como se fossem as ondas da mulher carioca, enfim, as curvas da mulher carioca. Tudo isto para dizer que eu, ao ler nas notícias que naquele momento o início das manifestações que aconteciam todas as noites, às 8h30 da noite, que as pessoas saíam para bater com panelas para se manifestar contra o Bolsonaro e como a forma como o Bolsonaro estava a gerir a pandemia, ou estava a desresponsabilizar-se totalmente, como se vê até hoje, em relação àquilo que estava a acontecer. O pessoal muito ativamente começou a sair e um bocado o início de tudo isto dava-se no Copan. Eu achei muito curioso um edifício com esta história, um edifício com esta população, que são quase 5.000 pessoas que ali vivem, que o transforma num dos maiores edifícios de habitação da América Latina, sem dúvida nenhuma o maior edifício de habitação do Brasil. E achei que era uma desculpa ideal para eu poder sair de minha casa e ir contar alguma história fora da minha realidade, que era ainda muito mais reduzida do que esta. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu foi que eu não quis ir assim, bater à porta de casa das pessoas a dizer eu sou um fotógrafo, estou interessado nisto, precisava de um motivo mais forte do que isso. Então resolvi propor esta história, esta ideia que eu tinha a uma revista americana, que é a National Geographic, e a National Geographic ter aprovado isto, passaram uma carta, o que me permitiu ir à administração do edifício, explicar aquilo que eu estava a fazer e com isto começarem-se a abrir portas de forma mais natural, sendo que acho que é relevante lembrar que em março de 2020 ninguém usava máscara, enfim, as regras eram outras e eu fui tentando seguir sempre as regras ao dia e atualizando com o que dizia a Organização Mundial de Saúde, enfim, ir tentando criar aqui protocolos de segurança, mas de maneira a poder ir entrando em casa das pessoas, poder ir fotografando. E a Manela começou por dizer que eu não sou um fotógrafo que fique a fazer fotografias da janela, mas neste caso eu sou um fotógrafo que ficou a fazer fotografias da janela. Primeiro da parte exterior do Copan, e aqui é o tal panelaço que eu estava a dizer, é uma dessas noites de muita ação, em que nas centenas de janelas se ia vendo pessoas entrarem, a sair, a bater panelas e a gritar pela janela e tal. E depois passei para dentro do edifício e também fotografando através de algumas janelas. Mas pronto, movimentando-me um pouco para tentar que a vista não fosse sempre a mesma. Isto tudo para dizer que o Copan é de facto um edifício extraordinário, porque entrando no edifício é muito raro perceber-se a dimensão real daquilo que é gigante, mas como aquilo está feito por alas, e está muito bem desenhado, mesmo a ala maior, em que é uma curva, não há aquela sensação do infinito, há sempre uma coisa muito próxima, muito calorosa, e eu achei isso muito curioso, mas ao mesmo tempo eu precisava de tentar fotografar esta escala, que é toda ela muito estranha, e esta imagem que acaba por se transformar em capa e na serigrafia, é esse momento assim mais estranho. Isto é uma das escadas de incêndio, cada ala tem a sua escada de incêndio, e é esta espiral para o infinito. O edifício tem 34 andares, portanto não parece muito alto, mas lá de cima aquilo é bastante vertiginoso. E então tem estes momentos assim mais dantescos. Ao mesmo tempo que eu comecei a fotografar, eu começo por vos mostrar um bocado a paisagem à volta, ou no edifício e à volta do edifício, eu comecei também, era o que realmente me movia, era tentar contar a história das pessoas, não é? O que é que cada pessoa estava a fazer enquanto estava trancada em casa por causa deste vírus. E então eu comecei a fazer alguns contactos através de pessoas que eu conhecia que viviam lá, através das redes sociais e depois através da administração. Comecei assim devagarinho a abrir algumas portas e eu mudei-me nesse momento para o Copan porque era muito mais seguro eu estar lá dentro e ter enfim, desinfetar,
desinfetar as mãos, desinfetar-me a mim, mudar de roupa e limpar o equipamento e tal, do que andar a entrar e a sair e ir para a minha casa e voltar. Portanto, eu acabei por alugar um apartamento num edifício e a ficar lá. E fiquei lá 3 semanas a fotografar e devagarinho fui-me aproximando destas pessoas. Este é um apartamento relativamente pequeno, 35 metros quadrados, do Ilê Sartusi, que é um artista plástico, que à noite fazia sessões de projeção de filmes, de clássicos a maioria, e ele vivia sozinho, vive sozinho, então via os filmes sentado na sua cama, na sua sala. Aqui, por exemplo, é a Karin Van Waller, que é uma fotógrafa e diretora de fotografia brasileira, que tinha acabado de regressar da Europa e então vinha gripada, não tinha certeza se estava com Covid ou não, então pôs-se em auto-isolamento e ficou 3 semanas sem ver ninguém, e ao fim de 3 semanas eu entrei pela porta e ela não conversava com ninguém ao vivo há 3 semanas. Portanto, passámos tipo 3 horas na conversa e só depois disso é que eu peguei na máquina e tipo, olha, eu sei que nós tínhamos falado por mensagens, e ela dizia que tinha muitas plantas e que de manhã acordava e regava as plantas. E isto já eram tipo, eu fui para lá às 7 da manhã e já eram tipo 10h30 e ela ainda não tinha regado as plantas, então eu disse, se calhar era uma boa ideia regar as plantas agora e tal. E enquanto ela fazia a coisa dela, eu comecei a fotografar e achei curioso. Achei muito interessante várias coisas. A primeira é que eu tive em vários apartamentos que eram exatamente do mesmo tamanho, mas eram completamente diferentes. E aliás, era quase difícil de imaginar que eu estava no mesmo apartamento, apenas alguns andares acima ou abaixo, porque de facto aquilo é muito flexível e as decorações, as formas, às vezes alguma parede que se tirou ou que se reabriu de outra maneira, fez com que os ambientes fossem de facto muito diferentes e muito interessantes. E ao mesmo tempo poder conhecer estas personagens, e a parte de trás, esta primeira imagem que vocês viram daquelas janelas todas, portanto, são janelas, anões. A parte da frente eles têm uma coisa que eles chamam a brise, que é uma espécie de marquise, mas sem fim, só mesmo para cortar a luz direta do sol, de maneira às pessoas não a gerir o calor, digamos assim. Mas como muitos deles viviam em apartamentos que, graças a esta brise, não apanhavam com muito sol, chegam a uma altura e precisavam de apanhar sol. Este é o tal artista plástico que ia todos os fins de tarde, saltava ali para este lugar assim meio estranho, porque enfim, estamos a 20 ou 28 andares do chão e não existe qualquer proteção, mas ele sentava-se ali, punha-se a ler um livro e a apanhar sol. Era curioso, e então eu ia falando com as pessoas, ia percebendo o que é que cada uma delas fazia e ia estando presente nesses momentos. Um pessoal fazia festas em casa, mesmo não havendo mais ninguém, este é um desses casos, com música e dançava, e era muito curioso. E depois a vida continuava para muitas outras. Isto é um casal que vive no Copan há 10 anos e cozinhavam, almoçavam, enfim, faziam a sua vida muito fechados, e esta era a minha desculpa para ir entrando devagarinho, tentando sempre manter distância e desinfetar e aquelas coisas todas. E a minha única exceção a esta regra de não usar máscara nem proteção, porque não era necessariamente obrigatório nessa altura, foi de facto as pessoas mais idosas que eu fotografei, em que eu obrigatoriamente me pus uma máscara e luvas e troquei de roupa e tomei banho e depois fui tomar banho outra vez a seguir. Enfim, tentando ali não ser um vetor de transmissão, mas de maneira a poder ir contando estas histórias saúde. E tentando registar um pouco estes cotidianos que iam acontecendo enquanto eu por ali andava. E foi muito interessante e muito divertido até, porque, aliás, como eu já mencionei, havia pessoas que não viam gente há muito tempo, portanto tinham uma necessidade de comunicar, de trocar experiências que eu acho muito interessantes, e aliás eu gosto muito do meu trabalho por isso, que me permite entrar em realidades que não são a minha e aprender muito com isso. E então, enfim, às vezes aquilo que eu no meu dia a dia, se eu fosse fazer um retrato a alguém, de repente demoraria meia hora, uma hora a conhecer a pessoa, a fotografá-la e ir-me embora, de repente aqui eu passei meio-dia, depois voltava outra vez, e depois nós hoje vamos bater panelas às 8, então eu volto às 8. Então acabei por ir tecendo ali alguns laços quase de amizade, e foi muito divertido.
E depois coisas como esta que foram acontecendo, que eu ia... Este é no maior apartamento do Copan, que na verdade são 2 apartamentos dos maiores que estão juntos, que fazem um só de 440 metros quadrados, e de repente eu ia a passear na sala de uma coisa para outra, e a filha do casal que vive ali estava a fazer o pino no sofá e disse, faz outra vez e tal. E então fui registando assim algumas pequenas acontecimentos, e eu estou-vos apenas a mostrar 19 imagens dos milhares que eu fiz, mas neste processo surgiu uma coisa muito curiosa, que foi ao facto de eu entrar e sair de casa dos residentes do Copan, eu comecei a reparar nos tapetes de limpar os pés, nos capachos, como eles dizem. E reparei que todos eles eram muito diferentes. E alguns muito divertidos, outros muito sérios, outros muito aborrecidos. Mas eu gostei muito desta diversidade e houve um dia que eu decidi fazer uma fila. Eu estava no bloco B, que é o bloco com mais apartamentos, portanto com um número de apartamentos maior, mas que são mais pequenos, e havia, salvo erro, 19 ou 20 por cada andar. E eu saí de casa de uma pessoa, reparei nisto, e então decidi fotografar tudo muito da mesma maneira e tentar reproduzir ao máximo esta diversidade. E nesse dia, acho que devo ter feito, não sei se todos tinham, mas devo ter feito uns 15, e cheguei ao meu apartamento, editei, eu estava a fotografar, a editar e a enviar todos os dias para os Estados Unidos, enviei e falei com o meu editor que eu achava curioso esta coisa dos tapetes e que isto me tinha chamado a atenção, então que nos dias seguintes eu ia passar a prestar mais atenção nisso, e assim foi. Ele achou que era uma boa ideia, mas para a revista eles nunca iriam publicar uma quantidade muito grande, mas eu, como gosto desta coisa da economia de escala, resolvi começar a fotografar tapetes e reparei que no dia seguinte, eu portanto tinha fotografado 15, no dia seguinte tinha fotografado mais 120 e no final da minha estadia lá eu tinha mais de 400 tapetes fotografados, quase todos diferentes, e achei muito curioso isso. E então acabei, claro que ninguém ia publicar 400 tapetes, claro que, mas eu tinha esta necessidade, e tenho esta necessidade de quando eu estou a fotografar e cada vez mais, não estou preocupado em saber o que é que vai ser o final deste projeto. Não é se é para uma revista, se é para um museu, se é para uma fanzine, se é para um livro, é a minha curiosidade, é aquilo que me move. E então eu tento não ligar demasiado ao qual vai ser o objeto final, mas tento captar o melhor que posso e o melhor que sei aquilo que estou a ver. E neste caso deu-me para fotografar tapetes e no final dos 400 tapetes na National Geographic, se não me engano, foram publicados 4 ou 5, mas tudo bem. Daí surgiu um convite que inaugurou precisamente há um ano para transformar este trabalho numa exposição que teve patente no Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, em Lisboa, no qual eu tive a oportunidade de resgatar mais alguns desses tapetes e fazermos uma parede só de tapetes, que era um bocado a minha ideia original, desta coisa, esta repetição, aliás eu vou passando aqui, esta repetição que vai existindo, mas que ao mesmo tempo não é repetitiva, é toda uma mesma imagem, mas cada tapete destes dá muita história sobre estas pessoas, conta-nos muito sobre aquela pessoa que está daquele lado da porta, a grande maioria dos quais eu nunca vi, porque havia esta barreira chamada porta e a pandemia, e eu não podia invadir o espaço de ninguém, então achei que era uma forma curiosa de mostrar... Ai, peraí, não é esta. Uma forma curiosa de mostrar estas vidas que estavam daquele lado e que estávamos impedidos de nos ver e de comunicar demasiado. Então, isto para chegar à quiosque. Quando surge o convite do MNAC, foi muito interessante para mim, porque 6 meses depois de eu ter fotografado, voltei a olhar para as imagens todas, que em linguagem fotográfica se chama editar, voltei a reeditar os milhares de fotografias que eu tinha feito naquelas 3 semanas, e a pensar num objeto parede. O que é que eu vou fazer na parede do museu? Então, usando escalas, usando conjuntos, usando várias coisas, pude ir
pensar nisto de outra maneira, que eu acho que resultou muito bem, sobretudo porque a exposição não foi apenas uma exposição de fotografia, a exposição chamava-se Faça a Vida Nua, e era uma aproximação ao que é que 3 autores tinham andado a fazer durante a pandemia, e era uma cineasta, videasta italiana que vive em Lisboa, e um pintor e desenhador, ou não se diz desenhador, diz-se desenhista. Ilustrador. Sim, mas faz desenho. Português que vive em Lisboa também. E, enfim, tudo isto dialogava umas coisas com as outras. O filme, as fotografias e os desenhos eu achei que eram muito interessantes. E que é aí que surge o convite da quiosque. Quer dizer, não é aí, já, por acaso a exposição ainda estava patente, eu acho. Foi em janeiro, fevereiro? Sim. E então para mim foi mais uma oportunidade de pensar, ok, este trabalho tem várias vidas e eu gosto disso, não é uma coisa que me honra na imprensa, nem me honra na parede de um museu, como é que vamos repensar isto tudo? E é aí que surge, se calhar, temos uma zinha. Presta-me aí. E então é aí que vamos pensar neste objeto enquanto objeto, que é uma coisa impressa, e o Zé já teve a oportunidade de falar sobre a importância do impresso, e eu acho que diria que para todos os fotógrafos o impresso é algo muito importante, porque a matéria fotográfica num monitor morre. Morre porque o monitor morre, porque o telemóvel morre, porque o disco rígido morre. Esta ideia de que a fotografia que é um processo na sua gênese muito durável, muito arquivável e reproduzível, tem vindo a alterar-se muito com este salto tecnológico que nós temos vindo a viver. E, portanto, isto para mim é de facto essa forma de materializar que a prova fotográfica também tem, mas que quando nós vemos isto num monitor ou num telemóvel é diferente. E a própria palpabilidade, a textura, o cheiro, tudo isto conta muito, a dimensão. Isto é completamente controlável através do que eu quero dizer. Se eu ponho uma coisa num site, eu não sei a pessoa do lado lá se vai ver aquilo num monitor do telemóvel, num monitor de 30 polegadas ou num projetor. Portanto, não tenho forma de medir esse impacto. Neste tipo de objeto eu tenho. E, portanto, nós começámos no verão, este verão, a desenhar e a pensar este objeto e criámos aqui uma sequência narrativa que tem a ver com os espaços e com as pessoas e cujo centro, como o Zé já falou, passa por este desdobrável, que tem, aliás, o meu tapete favorito, que eu acho que se eu vivesse no Copan eu teria roubado, adotado este tapete, que é isto, que é este folder que abre e que depois se transforma em mais 24 tapetes, ou mini tapetes. São 32? Pronto. Então, quase 10% daqueles que eu fotografei estão aqui presentes, mas são muito, eu acho muito divertidos e muito interessantes, tanto do plástico como político, como, enfim, há de tudo, e eu achei muito divertido isso e até hoje me diverte. E se nós olharmos para estas imagens impressas, é curioso porque eu lembro-me, ontem não falamos disto, mas eu lembro-me de algumas reações que as pessoas tiveram quando viram as imagens impressas na exposição, pensavam que eu tinha trazido os tapetes, porque aquilo, de facto, está impresso, como tem muita textura, de repente parecia que o tapete estava ali e vinham perguntar, mas tu trouxeste os tapetes? E eu disse, não, fotografei, são fotografias. É muito divertido isto, como dependendo da matéria em que a imagem está posta, as leituras podem ser todas diferentes. E, portanto, tem sido isso. E esta terceira vida do Copan em versão quiosque 3.0 foi esta forma de nos divertirmos neste processo de contar esta história e de ter alguma coisa que fica, que ao contrário dos jornais e das revistas, que já poucos compramos e os que compramos depois usamos para engraxar as botas ou para limpar ou para pôr na coisa do gato, enfim. À partida há quiosquezinho na salamandra, para acender o churrasco. A quiosquezinho em princípio não vai acontecer isso, portanto eu espero que as pessoas o guardem e vão comprando as várias versões que vão saindo, e acho que é de facto uma coisa
muito interessante e muito divertido isto de contarmos e cada fotógrafo ter o seu pequeno folder que vai encaixando e eu espero mesmo que daqui a 10 anos possamos ter, sei lá, relação de 100, acho que 100. Fazemos a Exato. festa do Aqui acho que é do 100.0. e sobretudo ver quem é que tem as 100. Porque isso, quem é que tem as 0 já é difícil. Sim. Uh, Eu hoje estive a ver desde o Zoom que estava aqui. ainda tinham 0? Sim, eu já não sabia que estava aqui, afinal estava. Ainda havia aqui. Qualquer dia aparece nos alfarrabistas. Enfim, era isso. Era isso que eu vos queria contar. Se tiverem perguntas, comentários, o que seja, estamos aqui para isso. Muito obrigado por terem vindo mais uma vez. João, posso-te fazer uma pergunta? Claro. Nesse seu trabalho e nesse período que estiveste lá e na entrada e saída dos vários apartamentos, tu chegaste a perguntar às pessoas porque é que elas tinham escolhido viver no Copan? Sim, claro. Eu conheci pessoas que viviam lá. Bom, o senhor. Me esqueci. Não é Augusto? Acabei de ter uma branca. O senhor que é o que eles chamam de zelador, que é o administrador do Copan, vive no Copan desde a construção do Copan. Portanto, há pessoas que vivem lá há 50 anos, há pessoas, eu tinha fotografado, aliás, está aí um casal à janela, das últimas fotos que está, que tinha-se mudado uma semana antes do início da pandemia, um casal de namorados, para viver juntos pela primeira vez, no Copan, e viviam num apartamento destes de 20 ou 25 metros quadrados. Portanto, foi um desafio assim, alto nível, que era tipo. E estava a resultar muito bem. Estava a resultar muito bem. Mas é divertido, porque as pessoas, muitas moviam-se por motivos diferentes, mas algumas já lá estavam há muitos anos. E o Copan tem tido várias vidas também. Chegou a estar muito degradado, com tráfico de droga lá dentro. Afonso, o senhor chama-se Sr. Afonso. Depois o Sr. Afonso pegou naquilo e começou devagarinho a dar a volta ao Copan. E hoje em dia é super visitado, tem uma vista incrível lá de cima, que é a primeira fotografia que eu mostrei. Portanto, existem várias pessoas. Há o que trabalha ali perto, há o que adora a vista, há o que adora a história, há o que acha um apartamento o mais bonito do mundo, há aquele que já lá vive há muitos anos, já comprou e já não vai lá nenhum, há o que já viveu em 8 ou 10 apartamentos diferentes, porque trocou para aqui, depois foi para além, depois agora arranjou um maior, e depois foi viver com não sei quem. Enfim, há muitas histórias muito diferentes e muito divertidas. Mas falas num administrador do prédio? Sim. Um É o Sr. Afonso. para os 1160 apartamentos? É o querido líder do apartamento. Que, na verdade, ele é de origem portuguesa, nascido em São Paulo, mas de pais portugueses, e ele foi subprefeito da cidade de São Paulo. Ou seja, seria uma espécie de presidente da junta numa versão muito grande. O que é uma função espetacular para administrar um edifício deste tamanho e desta complexidade, porque são 1160 apartamentos, 5 mil residentes, 100 e poucos empregados, há um correio só dentro do Copan, portanto há um código postal só para o Copan, tem garagens enormes, tem lojas, tem uma galeria, tem um teatro que já virou cinema, que já virou igreja evangélica, que agora estava fechado. Enfim, é um edifício de facto muito flexível, tem muito turismo para irem ver a vista lá de cima, e o Sr. Afonso, que é um tipo muito sagaz, ele já tinha tido a experiência por causa do SARS, que foi em 2008, 2009, o H1N1, e mal começou a ouvir falar do Covid, no dia 30 de janeiro ou 31 de janeiro ele decidiu terminar as visitas, porque sobretudo as pessoas que vinham visitar o terraço era pessoal que vinha da China, já toda a gente vinha com máscara, e ele percebeu que alguma coisa estava a acontecer e disse: melhor é pararmos por aqui, por enquanto e tal. E eu não sei se já retomaram ou não, mas ele é de facto alguém que pensa muito à frente. E é ele que gera todo o edifício, que impõe as regras e que contrata o pessoal, tudo. É ele que gera aquilo tudo.
E é odiado e amado ao mesmo tempo. Portanto, seu fundo. Exato. Deve receber alguns e-mails de queixas. Sim, é isso, porque eu não sei quantos, pendura. E porque antigamente aquilo não falava lá, havia tráfico de droga lá dentro. Quer dizer, e desde que ele pegou naquilo, em meados dos anos 90, tem vindo a melhorar. E tem 85 anos já. Já, sim, sim. Você quer esse problema? Vivem lá crianças? Vivem crianças? Sim. Vivem, claro. Não viu? Sim, sim. Ok. Esta é uma Ah, criança. é esta, ok. Vivem crianças, idosos, muitos jovens. Há muitos apartamentos que são muito pequenos, portanto, são para uma ou para um casal no máximo. Mas há alas que são menos apartamentos, mas absolutamente familiares, vivem. Todo o tipo de pessoas. E animais? Muitos cães. Sim. Muitos cães. Aliás, eu por acaso não mostrei aqui, mas no livro está uma das imagens, é as pessoas a passearem o cão na entrada do edifício. E chegou ali uma altura que eu acho que se deviam alugar cães já, porque o pessoal estava desejoso de sair e para apanhar algum sol e tal, então aqueles cães passeavam bastante. Sim, sobretudo cães. Tiveste alguma ideia, tu ouvias tantas histórias, não é? E portanto as histórias são imagens, mas é também muito texto. Não puseste a possibilidade de... Eu? Não. Não. É isso. Não. Não me interessa. Neste caso, então, porque eu acho que estas imagens falam muito mais do que o texto que eu dizer. Claro que há contexto que pode ser dado às imagens, e é quando é exposto, ou quando saiu na revista, mas escrever as histórias, a mim pessoalmente não me interessava tanto. Quer dizer, falando do amor ao Copan, havia várias pessoas, mas uma que eu me lembro, que tinha o Copan tatuado no ombro, uma mulher que adorava o Copan, então tatuou algum tatuador que desenhou o Copan no ombro dela. Enfim, isto fala muito mais do que escrever um texto a falar da paixão dela, não sei o quê, que tem um blog, que tem uma conta de Instagram. Não, as pessoas levam aquilo mesmo a peito. E eu gostei muito disso. Há outras histórias que sim, que eu acho que é fundamental escrever, mas neste caso eu não senti essa necessidade. Mais perguntas? O Porto, ouvi dizer que já estava a ganhar 5-0. Não sei se... Não baixar o nível. Mantém Também. 3-0. Não baixar o nível desse último. Acho que a tua explicação é história, que acho que deixaste as pessoas sem perguntas. Sem perguntas. Mais uma vez agradecemos a vossa visita e é sempre um prazer estar aqui. Eu já tínhamos feito aqui o lançamento do livro do Rio há 3 anos, não é? 3 anos. E pronto. E obrigado. E agora estamos à espera do próximo. Ele vai chegar devagarinho. E eu aproveito também para agradecer a todos os presentes que deixaram de ver o jogo por causa do fome. E agradecer mais uma vez ao João e mais uma vez ao Manuel e ao João por abraçarem o projeto com tanto carinho e amor. E obrigado a todos e que passem todos um excelente Natal, boas entradas e que 2022 seja bem melhor que estes 2 últimos anos. A 2021 já foi melhor. Já. Tem vindo a melhorar e esperemos que... Diria ao outro, nunca é pior.